Vencer a loteria do draft é um momento capaz de mudar totalmente o rumo de uma franquia, porque quase sempre a primeira escolha se transforma em um grande jogador na NBA. Cerca de 65% de todos os atletas viraram All-Stars, 38% chegaram a fazer parte de pelo menos um time ao NBA e 18% conquistaram o prêmio de MVP. Ao longo da história, já foram realizados 77 drafts de NBA, o que significa 77 primeiras escolhas. Mas entre todas elas, estes são os 10 melhores jogadores já selecionados na primeira posição. E começando no número 10, temos a primeira escolha do draft de 2012, Anthony Davis. Mesmo nunca tendo vencido o prêmio de defensor do ano, Davis é, sem exagero, um dos jogadores mais versáteis da história da NBA no lado defensivo. Com 2,8 metros de altura, uma envergadura absurda de 2,29, explosão atlética fora do comum e uma mobilidade quase inédita para alguém de seu tamanho, ele reúne todas as ferramentas que um pivô moderno precisa. Mas não é só físico. O que realmente diferencia o AD é sua leitura impecável do jogo, domínio dos sistemas defensivos e precisão para marcar tanto o jogador que corta rumo à cesta quanto o portador da bola no pick and roll. Graças a esse conjunto, Davis consegue marcar de armadores a pivôs, sendo dominante tanto no garrafão quanto no perímetro. São poucos os jogadores que podem ser mencionados no mesmo nível que ele em termos de versatilidade defensiva. E na NBA atual, com ataques abertos, espaçamento e necessidade de trocas defensivas constantes, Davis talvez seja o melhor defensor que já existiu nesse estilo de jogo. E além de toda essa defesa estilo Homem-Aranha, AD também é um baita jogador ofensivo. Ele tem um toque suave perto do aro, um arremesso de média distância bem trabalhado e até controle de bola digno de um armador. Anthony Davis looks spectacular. Yes. He looks unstoppable. He looks like a top 5 player on the planet. Ao longo da carreira, Davis mantém médias de 24 pontos por jogo, com 52% de aproveitamento nos arremessos. Nos playoffs, ele é ainda mais dominante, com 26 pontos e 54% de aproveitamento. Números impressionantes para alguém cuja principal característica é a defesa. Davis passou a primeira parte da carreira em New Orleans, sem talento suficiente ao seu redor. Mas quando chegou ao Lakers, ele foi, para muitos, o melhor jogador daquele time campeão da NBA em 2020. Por conta do seu jeito mais quieto, do histórico de lesões e do fato de ter se juntado ao maior astro da liga para conquistar o título, AD muitas vezes é subestimado nas conversas sobre os melhores jogadores de NBA. Mas não se engane, Anthony Davis é um monstro absoluto e a segunda melhor primeira escolha desse milênio. Ser esquecido definitivamente não é um problema para o nome que aparece em nono lugar dessa lista, porque, mesmo mais de uma década após sua aposentadoria, ele ainda é mais popular do que grande parte dos jogadores de NBA hoje. Estamos falando da primeira escolha do maior draft de todos os tempos, o homem conhecido como The Answer, Allen Iverson. Com 1,83 m e apenas 70 kg, Iverson foi o mais baixo e mais leve first pick da história. E apesar daquele draft de 1996 ter produzido lendas absolutas, a Filadélfia não tem absolutamente nenhum arrependimento por tê-lo escolhido em primeiro lugar. Sim, defensivamente ele era abaixo da média e no ataque nem sempre foi o jogador mais eficiente. Mas a paixão e a intensidade com que Iverson jogava fizeram dele um dos atletas mais transcendentes da NBA. AI mudou completamente o papel do armador, rompendo com o modelo tradicional de pass first representado por Magic Johnson, John Stockton e Jason Kidd. Ele abriu caminho para a nova geração de guardas agressivos, pontuadores, que vieram depois dele. Mas talvez seu maior impacto tenha sido cultural. Antes de Iverson, praticamente nenhum jogador tinha tatuagens. Ninguém chegava aos jogos com roupas de estilo hip hop. Ninguém era tão autêntico, tão fiel à própria identidade quanto The Answer. Ele transformou a liga dentro e fora da quadra. Sua temporada de MVP e a campanha levando os Sixers até a final de 2001 são parte da lenda. Mesmo sem conquistar um título, Iverson se tornou o campeão do povo, ganhando o coração de torcedores do mundo inteiro. Com 4 títulos de cestinha, 3 vezes líder em roubos de bola e 11 aparições no All-Star Game, AI foi o armador mais rápido, imprevisível e letal de sua época. Defensores literalmente temiam ter que marcá-lo. Allen Iverson, he was really tough, and there was a game where he dropped 44 on me in Philadelphia. Ninguém queria ser humilhado pelo seu crossover mortal. E Kobe Bryant deu talvez o maior elogio possível a ele. Tivemos sorte que Allen Iverson não tinha 1,96 m. Mesmo com apenas 1,83 m, Iverson terminou a carreira com 26,6 pontos por jogo, uma média que está entre as 10 maiores da história da NBA. Antes de chegarmos ao 8º melhor first pick da história, precisamos citar alguns nomes que ficaram fora do top 10, mas que merecem ser mencionados. E começamos com um jogador que é frequentemente comparado ao próprio Iverson, Kyrie Irving. A primeira escolha do draft de 2011 provavelmente é um jogador mais completo do que o AI, com um drible ambidestro, capacidade de finalizar pulando com qualquer perna e um arsenal infinito de giros, fakes e crossovers. Kyrie é o melhor ball handler de todos os tempos.
Além disso, ele é um arremessador muito superior e um pontuador bem mais eficiente que Iverson. E claro, Kyrie tem um título da NBA, conquistado após acertar um dos arremessos mais importantes da história das finais. Mas por causa do impacto cultural gigantesco de Iverson, ele ainda fica um pouco acima de Kyrie nesse ranking, embora seja uma disputa bem apertada. Outros first picks que merecem reconhecimento são Elgin Baylor, Elvin Hayes, Bill Walton e Patrick Ewing, todos Hall da Fama de primeira votação. Mas nenhum deles chega ao nível do jogador que ocupa o 8º lugar dessa lista, alguém que fez algo inimaginável para a maioria das pessoas. Depois de ser selecionado como a primeira escolha do draft de 1987, ele simplesmente decidiu recusar a NBA e milhões de dólares para servir na Marinha dos Estados Unidos. É claro que estamos falando do almirante David Robinson. Com 2,16 metros de altura, David Robinson era um pivô que corria a quadra como uma gazela e tinha o físico de um competidor do Mr. Olympia. Nos seus primeiros 7 anos de carreira, ele liderou a NBA em rebotes, tocos e pontuação, registrando médias de 25 pontos, 12 rebotes, 3 assistências, 1,7 roubos e 3,6 tocos por jogo. Nesse intervalo de 7 anos, Robinson venceu o prêmio de Rookie of the Year, Defensor do Ano e MVP, além de ter sido selecionado todo ano, tanto para o time de defesa quanto para o time All-NBA. Nos 7 anos seguintes, as lesões começaram a atrapalhar e seus números caíram, mas mesmo assim, o almirante terminou a carreira com média de 21 pontos, 10 rebotes e 3 tocos por jogo, números de absoluta elite. E acima de tudo, ele conquistou 2 títulos de NBA com o San Antonio Spurs, em 1999 e 2003. E em 7º lugar, temos outro jogador que adorava encher a tabela de estatísticas. Na verdade, ele era conhecido como o Senhor Triple-Double, antes mesmo dos triplo-duplos serem algo comum. Oscar Robertson foi a primeira escolha do draft da NBA de 1960, e em suas primeiras 6 temporadas, ele teve médias surreais de 30,4 pontos, 10 rebotes e 10,7 assistências. O Big O era praticamente o LeBron James dos anos 60. Com 1,96 m e cerca de 95 kg, ótima condução de bola e capacidade de arremesso acima da média. Os armadores adversários simplesmente não tinham chance contra Robertson. Ele destruía defesas usando uma combinação de força e velocidade que ninguém tinha visto antes. Com um título de cestinha e 6 temporadas liderando a NBA em assistências, Oscar foi o primeiro jogador da história a liderar a liga nas 2 categorias. E até hoje, apenas 7 jogadores conseguiram esse feito. Em 1971, o Big O se uniu a Kareem Abdul-Jabbar para conquistar um título da NBA com o Milwaukee Bucks. Ele se aposentou como 12 vezes All-Star e como o maior assistente da história naquele momento. Mas, em 6º lugar, temos um jogador que ainda hoje é o líder absoluto de uma estatística na história da NBA. Tocos. Ele foi a primeira escolha do draft de 1984, selecionado 2 posições antes de Michael Jordan. Mas ao contrário de Portland, que nunca se perdoou por ter escolhido Sam Bowie, o Houston Rockets fez a escolha certa ao draftar Hakeem Olajuwon. Hakeem só começou a jogar basquete aos 17 anos, mas graças ao seu passado no futebol, desenvolveu uma coordenação e um trabalho de pés absurdos para um pivô. E como começou tarde, não pensava como um pivô tradicional. Ele queria jogar como armador. E foi exatamente isso que ele se tornou, um armador dentro do corpo de um pivô. Nenhum outro center de sua época se movia como Olajuwon. Ninguém tinha suas fintas, seus giros. E claro, ninguém tinha o Dream Shake, um dos movimentos mais impossíveis de parar que a NBA já viu. Por isso, Hakeem se tornou um dos maiores jogadores de poste baixo de todos os tempos. Além de vencer 2 prêmios de Defensor do Ano e ser o número 1 em tocos na história, Olajuwon também está entre os 10 maiores ladrões de bolas de NBA. E é o único pivô nesse top 10. Com quase 27 mil pontos, ele é o 13º maior pontuador de todos os tempos. E fica até difícil dizer se Hakeem foi melhor no ataque ou na defesa, porque ele era um dos raros jogadores que estavam simultaneamente entre os melhores dos 2 lados da quadra. Olajuwon conquistou 2 títulos de NBA e o segundo deles foi justamente contra o jogador mais dominante da história, que também aparece na 5ª posição da nossa lista. Shaquille O'Neal, por mais dominante e confiante que fosse, era o primeiro a admitir que não era o melhor jogador do basquete universitário. Porém, mesmo com a grandeza defensiva de Alonzo Mourning e os 2 títulos de NCAA de Christian Laettner, só alguém completamente cego escolheria qualquer um deles antes do fenômeno físico que era Shaq. O Big Diesel foi a primeira escolha do draft de 1992 e pelos 14 anos seguintes registrou médias de 26 pontos, 12 rebotes, 3 assistências e 2,5 tocos por jogo, liderando a NBA em aproveitamento de arremessos 9 vezes. Não havia como parar o Shaq Attack, especialmente durante o tricampeonato com o Lakers. This is the dude, though, that you really admire and respect as dominant on both ends of the court. I used to brag to my friends a lot and say, you know, like after we play the Lakers, you know, I get to the crib and be like, yo, you seen how I laid Shaq, then you know what I mean? Quando ele simplesmente humilhava pivôs de 2,13 metros como se fossem crianças. Nos seus primeiros 14 anos de carreira, Shaq chegou a 6 finais, venceu 4 títulos e em termos de Finals MVP, apenas Michael Jordan e LeBron James têm mais do que o Big Diesel. Nos últimos 5 anos de carreira, Shaq ficou um pouco fora de forma e seus números caíram, já que ele trocou de time várias vezes tentando buscar mais um anel.
mas qualquer pessoa que o viu jogar no auge sabe exatamente o quão imparável ele realmente era. Em quarto lugar, temos um dos maiores rivais do Shaq, o melhor jogador da história na sua posição e ainda assim de alguma forma subestimado. Tim Duncan. Duncan deveria ter sido nadador olímpico, mas depois que um furacão destruiu a única piscina de St. Croix nas Ilhas Virgens Americanas, ele acabou migrando para o basquete. 7 anos depois, aquele ala pivô de 2,11 metros se tornou o melhor jogador universitário do país e fez metade da NBA sonhar com a chance de ter a primeira escolha para draftá-lo. Mas o destino sorriu para o San Antonio Spurs e pelos 19 anos seguintes, Duncan se tornou o jogador mais silenciosamente dominante do planeta. I was learning from him. He came in with a tremendous skill set. I was incredibly impressed. Ele não assumia jogos no fim acertando chutes impossíveis como Kobe, Bird ou Jordan. Não destruía adversários com enterradas monstruosas como Shaq, nem distribuía passes espetaculares como Magic. O Big Fundamental jogava sempre do mesmo jeito, tomava a decisão certa, arremessava quando tinha espaço, encaixava seus ganchos, seus clássicos bank shots, encontrava o companheiro livre, fechava o garrafão, pegava rebotes e era simplesmente mais inteligente que o oponente. You better than Duncan? No, Tim Duncan's the greatest power forward ever. Duncan dominou a liga por anos sem polêmicas, sem trash talk exagerado, respondendo à mídia com frases curtas e usando provavelmente a pior coleção de roupas da história da NBA. E quando se aposentou, deixou para trás 5 títulos de NBA, 3 Finals MVP, 2 MVPs de temporada, o recorde de 15 seleções All-Defense, ninguém tem mais que 12, 15 vezes ao NBA, atrás apenas de LeBron, top 6 em tocos e rebotes na história e 1.001 vitórias na temporada regular. A terceira maior marca de todos os tempos. A carreira de Duncan foi tão boa, tão constante e tão impecável que sua excelência virou algo normal para os fãs. E por isso, ele acaba sendo um dos grandes mais subestimados da história. E se Duncan era um matador silencioso, ninguém foi tão espetacular e chamativo quanto o terceiro melhor first pick de todos os tempos. E estamos falando do maestro do Showtime Lakers, Magic Johnson. Mesmo que Magic não fosse um jogador de elite nos dois lados da quadra como Duncan, Hakim e outros gigantes da história, ele quase sempre encontrava um jeito de vencer. Depois de derrotar Larry Bird na final da NCAA em 1979, Magic foi escolhido como a primeira escolha do draft daquele ano. E logo no seu primeiro ano na NBA, já conquistou o título e o prêmio de Finals MVP. Durante seus 12 anos de carreira, Johnson chegou às finais incríveis 9 vezes, conquistou 5 títulos, foi 3 vezes Finals MVP e 3 vezes MVP da temporada. O cara nasceu pra ganhar. E até hoje, Magic detém o recorde de maior porcentagem de vitórias da história da NBA, vencendo 74% de todos os jogos que disputou. E grande parte dessas vitórias veio ao lado de outro gigante, um vencedor histórico, um jogador subestimado e dono de um currículo que talvez seja o melhor da história do basquete. O número 2 da nossa lista, Kareem Abdul-Jabbar. Ele conquistou 3 títulos no ensino médio, encerrando sua passagem com um impressionante recorde de 79 vitórias e apenas 2 derrotas. E fez praticamente a mesma coisa no basquete universitário. 3 campeonatos nacionais com uma campanha de 86-2. No total, o homem perdeu só 4 vezes em 169 jogos antes de chegar à NBA. Em 1969, ele foi escolhido primeiro no draft tanto da NBA quanto da ABA, além de receber uma oferta de $1 milhão para atuar no Harlem Globetrotters. Mas Kareem escolheu a NBA e o Milwaukee Bucks, onde, em 6 temporadas, teve médias absurdas, 30 pontos, 15 rebotes, 4 assistências e 4 tocos por jogo, chegando a 2 finais e conquistando um título da NBA. Depois, em 1976, Abdul-Jabbar foi para Los Angeles, onde adicionou mais 4 campeonatos e 3 MVPs, chegando ao total de 6 prêmios de MVP, o recorde absoluto da liga. Ao longo de 20 anos de carreira, Kareem ficou 15 vezes no top 5 da votação de MVP, recebeu 15 seleções para o NBA e 11 para o time de defesa. Jabbar foi simplesmente o melhor jogador da NBA por uma década inteira. Seu famoso Skyhook talvez seja a arma ofensiva mais imparável da história do basquete, e sua coleção de troféus é possivelmente a maior que qualquer atleta já teve no esporte. Mas ainda assim, Kareem não é o número 1 dessa lista, por um motivo simples. O jogador que vem acima dele não é humano. E essa é praticamente a única explicação para o fato de LeBron James ainda jogar em um nível tão absurdo, mesmo se aproximando dos 41 anos de idade e após 23 temporadas na NBA. É extremamente raro encontrar um jogador que seja tão forte, tão rápido, tão explosivo, a ponto de parecer que salta fora da academia. E ainda mais raro é combinar isso com memória fotográfica e um cérebro que processa basquete como um supercomputador. Mas LeBron tem tudo isso. Quando você soma esse pacote físico e intelectual a uma ética de trabalho quase obsessiva, o resultado é o jogador mais completo da história do basquete. 2 décadas depois de ter sido escolhido primeiro no draft de 2003, LeBron se tornou o maior pontuador da história da NBA, superando o recorde de Kareem Abdul-Jabbar. E as marcas de LeBron já são tão absurdas que ele já ultrapassou a marca de 40 mil pontos e vai deixar esse recorde inalcançável por muito, muito tempo. O rei também está no top 5 de assistências da história, é o maior pontuador dos playoffs, detém o recorde de mais vitória em pós-temporada, mais seleções para o NBA e mais escolhas para o All-First Team, entre muitos outros feitos.
E mesmo que ele provavelmente não alcance Michael Jordan em número de títulos, LeBron conseguiu algo tão improvável quanto raro. Superou as expectativas gigantescas que o cercavam quando entrou na liga. Por isso, ele é a melhor primeira escolha da história da NBA.